Olá, eu sou a professora Kitty Guedes e na aula de hoje a gente vai ver função cosseno. Bom, a gente já estudou função seno, né? E no vídeo passado a gente viu uma relação importante entre o seno e o cosseno. Relação essa que eu disse que era um pré-requisito para a gente fazer a função cosseno. Qual é a relação mesmo, hein? A relação é que o cosseno de um arco é igual ao seno de π sobre 2 mais o arco. Mas peraí, se eu consigo definir o cosseno em função do seno, e eu já estudei o seno, então eu já sei as características do seno, então eu, por tabela, já sei também as características do cosseno. Por quê? Seno de π sobre 2 mais x, esse π sobre 2 mais o arco, representa uma translação horizontal de π sobre 2 unidades para esquerda. Mas peraí. π sobre 2 unidades para a esquerda, é isso mesmo? Mas está somando, vai ser para a esquerda? É. Lembra que até num outro vídeo eu te falei assim, quando a gente está alterando um valor no arco, quando a gente está somando ao arco algum valor, essa translação é no sentido da esquerda, quer dizer, olhando para o gráfico, né, no caso. É para a esquerda e não para a direita, que seria o intuitivo, né? Porque o intuitivo seria a gente pensar assim, poxa, se somou π sobre 2, então eu vou pegar o meu gráfico e vou deslocar π sobre 2 unidades para a direita. Mas não é. A gente vai deslocar para a esquerda. Eu já falei isso no outro vídeo, mas não custa nada a gente relembrar. Vou te dar um exemplo bem fácil de você entender, que seria aqui a função f de x igual a x ao quadrado, uma função fácil, a gente bate o olho em x ao quadrado, instantaneamente o nosso cérebro visualiza uma parábola cuja concavidade está para cima e cujo vértice está na origem. Então, olhe para cá e eu tenho que enxergar isso aqui. Beleza. Agora, sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou pegar aqui dentro do meu argumento, dentro do x, e eu vou somar duas unidades. E aí eu vou ficar com uma outra função, que vai ser f de x mais 2. A f de x mais 2 vai ser, no lugar do x, eu tenho que colocar x mais 2. Então, vai ficar x mais 2 ao quadrado. X mais 2, espera aí, eu vou colocar assim colorido para facilitar, x mais 2 ao quadrado. Quem não sabe, pensa assim, olha para lá e pensa, x mais 2 vai pegar, vai transladar 2 unidades para a direita, mas não é. Por que não é? Porque qual é a raiz dessa função? Ou seja, qual é o valor que anula essa função? O valor que anula essa função é o menos 2, né? Porque menos 2 mais 2 vai dar zero, ao quadrado zero. Portanto, a raiz desta, que era o zero, agora passou a ser o menos 2. Se a raiz que era o zero, quer dizer, esse pontinho aqui, que estava na origem, porque a raiz da função era o zero, agora a raiz dessa nova função, o menos 2, então esse ponto foi transladado para o menos 2. Portanto, esta parábola inteira foi transladada 2 unidades para a esquerda e não para a direita. Bom, isso aqui foi só uma janela que eu abri aqui para te lembrar por que quando eu somo π sobre 2 ao x, isso representa uma translação horizontal de π sobre 2 radianos para a esquerda, certo? Então tá, porque se o cosseno é igual a isso, e eu sei fazer o gráfico do seno de x, o gráfico do seno de x é uma senoide que a gente já sabe fazer. Então, para eu encontrar o gráfico do cosseno do x, basta eu transladar essa senoide, π sobre 2 unidades, para a esquerda. Então, peraí, vamos lembrar aqui. Vou definir uma função, então, f de x igual a cosseno de x. Vou desenhar a senoide, que é o gráfico do seno de x. Bom, a gente sabe que o seno de 0 é 0, seno de π sobre 2 é 1, então tem um pontinho que está aqui, seno de π é 0, seno de 3π sobre 2 é menos 1, aqui é o 1, né? 1 e o menos 1. E o seno de 2π é 0. Então, vou desenhar em qual cor? Vou desenhar em branco mesmo, o gráfico da função f de x igual a seno de x.
que eu não vou chamar, na verdade, de f de x? Porque eu já estou chamando de f de x cosseno. Então, vou chamar essa função aqui de g de x. Esse é o gráfico de g de x igual ao cosseno de x. O que eu quero? Eu quero o gráfico do... Que cosseno de x? Perdão. Esse é o gráfico de g de x igual ao seno de x. Aí, o que eu quero? Eu quero o seno de π sobre 2 mais x. Então, eu vou pegar esse gráfico e transladar π sobre 2 unidades para a esquerda. Logo, este ponto que estava aqui no π sobre 2, quando transladado π sobre 2 unidades para a esquerda, ele virá para cá. Esse ponto que estava aqui no zero, quando transladado π sobre 2 unidades para a esquerda, vem para o menos π sobre 2. Esse pontinho que estava no π, quando transladado π sobre 2 unidades para a esquerda, vem para o π sobre 2. Esse que estava no 3π sobre 2, quando transladado π sobre 2 unidades para a esquerda, vem para cá onde estava o π. E esse que estava aqui no 2π, vem para cá. Então, esse aqui, ó, que é o gráfico do seno transladado de π sobre 2 para a esquerda, esse aqui é o gráfico do seno de π sobre 2 mais x. Só que o seno de π sobre 2 mais x é o cosseno de x. Então, este aqui é o gráfico de f de x, que é o cosseno de x. Sabemos que essa senoide, ó, ela continua a vida inteira, né? Maravilha! Esse gráfico já está pronto. Primeira conclusão importante, o gráfico do cosseno de x é uma senoide. Por quê? É a mesma senoide lá do seno, só foi transladada. Tá, beleza, mas olha só. Ao invés de começar esse gráfico aqui no menos π sobre 2, fazer o seguinte, vou mostrar só um período do gráfico, que já está aqui um período, ó. Quem é esse período? 2π, porque é o período da senoide. Então, esse período é 2π, só que ao invés de mostrar o pedaço do gráfico que está indo de menos π sobre 2 até 3π sobre 2, eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar o pedaço, a parte do gráfico, de 0 até 2π. Então, pera, se for de 0 até 2π, então vai ser esse pedaço daqui, ó, que eu vou mostrar. Deixa eu ver qual cor que eu vou pôr. Azul, para realçar. Então, eu vou pegar esse pedaço aqui, esse pedaço aqui. Bom, e aqui vai para onde? Aqui vem para cá, para o 1. Por quê? Porque o cosseno de π é 1, né? E se continuasse essa senoide, né? Ela viria para cá. Então, em geral, quando a gente desenha o gráfico do cosseno correspondente a um período, a gente faz essa parte aqui em azul. Mas estou achando que essa figura ficou meio sobrecarregada, hein? Então, vou passar para cá. Então, agora eu vou desenhar só o correspondente a um período da função cosseno. Então, ó, a gente tem cosseno de 0 é 1, cosseno de π sobre 2 é 0, cosseno de π é menos 1, cosseno de 3π sobre 2 é 0 e cosseno de 2π é 1. E aí, a gente precisa tomar muito cuidado quando a gente marca esses 5 pontos. Porque o aluno ou a aluna que está desatento ou desatenta pode fazer o quê? Pode vir aqui, ó, e ligar esses pontos como se fossem parte de uma curva que se assemelharia a uma parábola. E não tem absolutamente nada a ver. Porque a gente sabe que isso aqui é parte da senoide. Então, na hora de ligar, a gente tem que fazer, ó, essa concavidade, esta concavidade para baixo. Aqui mudou, a concavidade ficou para cima, concavidade para cima. Aqui vai mudar de novo, a concavidade vai ficar para baixo. Porque eu preciso entender que se isso é parte da senoide, ó, qual é o movimento aqui? Isso aqui vai continuar a vida inteira. Isso aqui vai continuar a vida inteira. Então, exatamente, se vai fazer esse movimento de descida, aqui a gente está com a concavidade para baixo, certo? Bom, aí eu fiz a construção do gráfico do cosseno utilizando o seno. Agora vamos registrar as características, então, da função cosseno. Características essas que serão as mesmas da função seno, visto que o cosseno do x é o seno de π sobre 2 mais x. Então, esta função aqui, f de x igual a cosseno de x,
ela é uma função de R em R. Quando eu digo que ela é uma função de R em R, isso quer dizer que o domínio da função cosseno são todos os reais. De fato, a gente não tem nenhuma restrição para o x. O x pode ser qualquer arco, porque existe cosseno de qualquer arco. Então, o domínio da função cosseno são todos os reais. A imagem da função cosseno, imagem é o que mesmo, hein? A imagem são os valores do y. Então, aqui, a variação do y é de menos 1 até 1. De fato, a gente sabe que na circunferência trigonométrica, a gente também vê que a imagem do cosseno, quer dizer, os valores do cosseno variam de menos 1 até 1, inclusive. Portanto, a imagem da função cosseno, intervalo fechado, de menos 1 a 1. Período da função cosseno, mesmo período do seno, né? Porque a gente viu que o gráfico do cosseno pode ser visto como uma translação do gráfico do seno de x. Se é uma translação na qual não houve nenhum tipo de compressão nem de dilatação, foi só uma translação, quer dizer, foi só arrastar, o período se mantém, né? Então, o período da função cosseno também é o 2π. Aí, claro, se a imagem é de menos 1 até 1, isso quer dizer que o valor máximo para o cosseno é 1, o valor mínimo para o cosseno é menos 1, certo? Bom, na próxima aula, a gente vai pegar a função cosseno e aí vai começar a brincar com ela, quer dizer, vai começar a mexer com o argumento. A gente, ao invés de ficar só com um cosseno de x, a gente vai pegar um cosseno de 2x mais π sobre 4, por exemplo. Ou seja, a gente vai começar a mexer com os argumentos da função. Ou melhor, com os argumentos, não, perdão, com os parâmetros lá na função. A gente já estudou isso para o seno. Agora a gente vai estudar, quer dizer, agora no caso, na próxima aula, a gente vai estudar para a função cosseno, certo? Até a próxima aula, então.